Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Você está pronto para receber uma porção dos céus? Deus hoje liberou 2 pregações no meu coração. E eu entendo muito sobre o ambiente que eu estou inserido. E o que é que vocês vão extrair de mim? Porque o pregador, ele está mais sujeito a que as pessoas estão extraindo do que ele tem para oferecer. Às vezes nós chegamos em ambiente, às vezes eu vou pregar e tem pessoas com tanta fome, com tanta sede, que extrai coisas de mim que eu seria incapaz de preparar, seria incapaz de ter essa capacidade intelectual. Mas a sede e a fome espiritual de algumas pessoas promove com que eu seja esse conduíte de Deus dentro dos corações, amém? Então eu gostaria nesse momento de pedir para você estar se colocando de pé. Ore por você nesse momento, pelo seu coração, pelo seu templo. Eu liberei uma medida aqui domingo e foi muito forte. Você não é igreja, você é templo. Igreja nós somos quando nós estamos reunidos. Essa ideia de que eu sou igreja, então eu posso cultuar em qualquer lugar, eu tenho cultuado em casa, tenho cultuado, não. Nós somos igreja quando nós somos o corpo reunido. Porque o corpo ele é a junção de partes, um é o braço, outro é o cotovelo, outro é a barriga e o cabeça é Cristo, amém? Então que nós possamos estar sintonizados esses dias na vontade de Deus, amém? Vamos lá, pode abrir a Bíblia em Salmo 78. Glória a Deus, aleluias. E junto com os anjos cantamos em uma só voz, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória. Igreja, como nós temos Salmos 7 e 8, como nós temos reclamado da geração presente, como nós temos falado que essa geração atual, elas são impacientes, são inquietas, não querem aprender, são desrespeitadores. Nós olhamos para essa geração e falamos que é uma geração Nutella, uma geração mimimi. Mas você sabia que o culpado disso é eu, é você? Culpado dessa geração somos nós, que falhamos ao longo do tempo de passar o conhecimento e o ensino que os nossos antepassados, que os nossos pais passaram para nós, ou que a Bíblia nos ensinou. Porque de alguma maneira, a geração que está entrando agora, ela achou que o pai foi enérgico demais, achou que deveria ser tratado melhor. Como se o pai tivesse falhado, como se a mãe tivesse falhado na sua criação, e você falou, não, eu vou ensinar o meu filho, eu vou ensinar a minha geração do meu jeito. Abra sua Bíblia comigo, Salmo 78, 78 diz assim: escuta meu ensino, ó povo meu, presta atenção às palavras da minha boca. Em parábolas abrirei a minha boca e proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os pais nos contaram, não ocultaremos aos filhos, transmitiremos à geração vindoura as gloriosas realizações do Senhor, seu poder e as maravilhas dos seus feitos.
Quem está entendendo a presença dele aqui no ambiente? Quem está entendendo essa comporta aberta aqui? Essa medida, o código que vai ser liberado aqui nessa noite. Mais abaixo ele vai falar sobre alguns códigos que são liberados para que o filho, para que a geração possa andar, para que a geração possa caminhar. Deus ele está falando, você quer ouvir? Coloque a tua Bíblia no teu assento. Levante a sua voz em oração. Se esvazie totalmente nesse momento, abaixe as suas armas. Ó Senhor, nós nos rendemos nessa noite, Pai. Senhor, não importa o quanto eu soube, não importa o quanto eu sei, o que importa é que o Senhor quer liberar na minha vida nessa noite. O que importa é que o Senhor vai liberar na vida desse homem, dessa mulher nessa noite, Pai. Meu Deus, eu sei, Pai amado, que o Senhor tem muito a falar, eu sei que o Senhor tem muito a dizer, Pai. E nós estamos se posicionando aqui como filhos. Nós estamos, Pai amado, se posicionando aqui como discípulos, como alguém que quer o teu relacionamento, como alguém que quer a tua intimidade, como alguém que quer o teu poder, como alguém que quer ser destravado para poder habilitar essa geração, Pai. Então, meu Deus, fica à vontade. Fala como tu quiser, como tu bem entender, que nós só queremos te ouvir e obedecer. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluias. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Traz essa garrafa de água fazendo um favor aí, José. Vim e esqueci. Glória a Deus, aleluias. Obrigado, meu querido. Talvez você não entenda para que serve a água do pregador. A água do pregador serve para que toda vez que o pregador beber, a igreja glorifica. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluias, glória a Deus. Igreja. Precisamos olhar para essa geração e entender que ela não está perdida. Precisamos olhar para essa geração e entender que ainda há esperança para ela. Porque a própria nação, as pessoas que nos circulam hoje, elas vivem sem segurança e vivem sem esperança. Elas vivem com a insegurança, vivem com medo. Medo de tentar e se frustrar. Medo de não dar certo e não saber quem culpar. Ela tem os culpados para elas não dar a resposta que elas deveriam ter dado para Deus. Talvez você olha para você mesmo hoje assim, e você diz assim, olha, eu não evoluí, eu não cresci porque o meu marido nunca deixou eu trabalhar e hoje ele deixa, mas eu não consigo encontrar uma vaga de emprego, eu não consigo me especializar em algo. Talvez você olhe para você mesmo assim e diz assim, poxa, como eu gostaria de ter tido mais oportunidade, mas o meu pai não deixou eu estudar, eu tinha que ficar ali cuidando dos meus irmãos mais novos. Eu tive que cuidar lá do trabalho, eu tive que ser o ajudante dele enquanto ele construía. Eu não tive a oportunidade porque eu formei a minha família muito cedo e eu tinha que colocar o alimento, eu tinha que ser o provedor dentro daquela casa. E devido a todas essas desculpas, e é uma realidade válida, porque você sabe o que você passou, você sabe da sua história, você sabe das rejeições que você teve, mas essas verdades, elas não podem ser um cadeado sem chave que bloqueia o seu crescimento hoje. Nós estamos vivendo uma era de preparação. Nós estamos vivendo uma era que nós precisamos se estruturar através do ensino, através da informação, através do conhecimento, através do se esvaziar. Porque hoje nós conseguimos enxergar especialista em todas as áreas e em todos os assuntos falados. As pessoas que é rica em argumento, tem poder para julgar, tem poder para estabelecer e desestabelecer. Aonde que hoje o intelectual, ele é banido e excluído, e o banal, ele se torna o rei, sendo o centro das atenções.
Porque para ser bobo você precisa apenas passar vergonha. E eu aprovo a sua vergonha, porque eu tenho vergonhas piores do que a sua, mas elas não estão expostas. É isso que essa geração está fazendo nas redes sociais. Aonde que aquele cantor com a voz bela, que consegue atingir notas magníficas, aquele homem que consegue arrancar a harmonia dos instrumentos, ele foi esquecido. É aquele que tem uma voz perdida, que não se dedicou e talvez foi chamado para fazer outra coisa. Ele acaba estando no pico, ele acaba sendo ovacionado, acaba sendo glorificado. Os valores estão invertidos e nós somos os culpados. Culpados quando nós damos ibope, culpado quando nós enaltecemos os que estão fazendo o correto, mas nós gostamos de enaltecer o que está dando errado, o que está fazendo incorreto. Não passamos os princípios fundamentais que foram ensinados para nós. Você não ensina assim para o seu filho: olha, meu pai foi um grande educador, a minha mãe me ensinou princípios muito fundamentais. Não, você diz assim para os seus filhos: ah, meu pai me arrebentava na pancada, a minha mãe fazia eu ficar como uma escrava limpando. Só passa princípios ruins. Como você foi, como se você tivesse sido a escrava Isaura na sua infância, abandonado, esquecido e rejeitado. Porque você faz questão de salientar, de colocar em relevância a sua história triste, a sua história ruim. Precisamos inverter os valores e começar a expor os valores corretos. Precisamos olhar para o passado e entender as coisas boas. Algumas coisas ruins que aconteceu foram boas porque você se tornou quem você é hoje, por causa das coisas ruins que fez te fortalecer, fez você crescer, fez você estar ativo, fez você tomar uma decisão e sair de uma posição e entrar em outra. Tem alguém entendendo aqui? Tem alguém entendendo o que Deus está falando nessa noite? Vamos passar os princípios bons, os princípios fundamentais. Vamos regozijar o nosso coração de alegria. Vamos aprender a viver o hoje. Vamos entender os princípios que Deus Ele passou para nós. Quando nós olhamos antigamente uma geração, ela era virada em 40 anos. 40 anos passava-se uma geração e entrava outra. Hoje nós olhamos e uma geração está durando no máximo 20 anos. E quais são os legados que as pessoas estão deixando? Qual é o legado que você está deixando para a geração que está ficando e ocupando o seu lugar? Ah, mas eu já tentei. Tentar não é suficiente. Você vai ter que morrer para que outros vivam. A semente que produz o verdadeiro fruto, ela tem que morrer para que cresça uma árvore dentro dela. E não é só uma árvore. Quando essa árvore cresce, ela tem frutos. E dentro desses frutos há mais sementes. E dentro dessa semente há mais árvores com mais frutos. E de uma semente sai uma floresta completa. Só que enquanto você ficar olhando a sua história, a sua vida no singular, você não terá utilidade, porque Deus te chamou para o plural. O reino, ele é feito no plural. O preço você paga no singular, mas a glorificação é no plural, é nós. Façamos nós. Deus, Ele trabalha no plural. Quando fala de glorificação, Ele trabalha no plural. Agora tem coisas que você vai passar, o que você passou, que era necessário no seu singular. Era necessário uma estruturação na área que Deus estaria te usando hoje, se você não estivesse reclamando o tempo ruim, porque o tempo ruim não serve para você reclamar. Imagina o José complexado governando. Ah, eu fui abandonado pelos meus irmãos. Ele não contou a história triste dos irmãos. Ele não contou a história triste que os irmãos fizeram com ele, porque se ele tivesse passado o que tinham feito com ele, os próprios egípcios matariam a família dele. Não honraria.
José guardou no coração para ele, mas ele falava dos tempos bons na casa do pai dele. Ele falava dos tempos bons na casa de Jacó. Ele falava do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, ao ponto daqueles egípcios ficarem apaixonados por Jesus e por Deus e pelos pais dele. Ei, você tem que entender que você é um provedor, você é um fornecedor de ideias. As pessoas têm que chegar em você e extrair coisas boas. Elas têm que olhar assim para você e entender que você carrega uma história bonita, porque foi Deus que escreveu essa história. As pessoas têm que olhar para você e entender que você passou um tempo de fortalecimento, e é por isso que você é essa resposta hoje para essa geração. Deus, Ele te fortaleceu tanto durante todo esse tempo que você passou. E às vezes você rejeita os livramentos que Ele deu. Às vezes você rejeita a sustentabilidade, como Ele foi o seu sustento durante todo esse tempo. Talvez você achou que o seu sustento tinha que ser uma proporção maior, porque pessoas do seu lado aparentemente teve uma vida melhor do que a sua. Mas a Bíblia diz que o sol nasce tanto para o injusto quanto para o injusto. A chuva vem tanto para o justo quanto para o injusto. Sim, só que talvez o injusto ele soube driblar melhor do que você. Mas ele construiu o império, ele construiu o castelo dele na areia. Ele construiu talvez em cima do engano, em cima do erro, talvez em cima da desonra. E a Bíblia faz a comparação desses ímpios como a erva daninha. No Salmos 92. A partir do verso 1, ali, verso 3, verso 7. Como erva daninha, o que é uma erva daninha? A erva daninha é aquilo que dá na ponta da sua porta, no fundo do quintal. Você consegue extrair uma erva daninha com seus 2 dedos. É fácil de ser destruído. A Bíblia diz que esses ímpios constroem para poder honrar o justo. Você precisa ter uma mentalidade de rei. Você precisa ter uma mente de rei, você precisa ter uma mente de governador, uma mente daquele que foi preparado pelo reino dos céus e pelo reino das trevas, porque você venceu o reino das trevas e serve o reino da luz. Capítulo 26 de Gênesis, a Bíblia diz que o povo invejou Isaac. O povo invejou Isaac. Os amalequitas invejaram como ele prosperava, como ele crescia, como tudo que ele colocava a mão, as coisas fluíam, acontecia de tal maneira, de tal jeito. Fechava o poço dele, ele abria outro. Aonde que ele colocasse, pode cavar ali que ali vai dar água. Não vai, já cavamos aí outrora. Ei, mas você não entende? Você não entende quem está comigo. Você não entende a promessa que o meu pai recebeu. Você não entende como é que eu trabalho e para quem eu trabalho. Você não sabe quem é que eu represento. Você é representante do reino. Você é representante do reino. Você é abençoado. Você é um abençoado, você é uma abençoada. Você tem que começar a entender. Só que a quantidade da bênção, a medida da bênção, ela vai aumentando com a celebração, ela vai aumentando com a honraria, ela vai aumentando com a maturidade. Ei! Quer ser honrado? Começa a honrar. Quer ser honrado? Começa a honrar. Começa a honrar o reino, começa a colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. O problema hoje é que quando essa geração,
consegue algum compromisso, uma das primeiras coisas que ela elimina é o momento de cultuar a Deus. Eu imagino um povo caminhando vários quilômetros para poder estar glorificando. Hoje você tem um veículo, você tem um Uber, hoje você tem ônibus de graça, hoje você mora na sua rua, tem não sei quantas igrejas, e é uma dificuldade para você conseguir desdobrar, para você ir adorar, sentir a vibração do reino aqui dentro dos ambientes da igreja para cultuar o Senhor. Que dificuldade! Ah, mas é porque eu não consigo encontrar mais uma igreja séria. Mas você tem sido sério no que você faz? Porque você cobra tanto dos outros e você não consegue dar a resposta precisa e necessária que Deus pede de você? Porque quando você se colocar no padrão que Deus ele te chamou, quando você aumentar o nível do altar, as pessoas vão ter que te acompanhar. Quando Barnabé aumentou o nível do altar, Ananias e Zafira só foram enganar, só mentiram, morreram fulminados. Quando você vê homens como Savonarola, quando você vê homens como Charles Spurgeon, como Charles Finney, quando você vê homem como John Wesley, quando você vê esses homens que foram avivalistas, que contagiaram a nação dele, eles tiveram que fazer coisas diferentes. E você sabe o que é coisa diferente? É renúncia. Você quer autoridade? Então aprenda a renunciar. Você quer poder? Então aprenda a abnegar. Aprenda a abrir mão de coisas que o seu corpo carnal diz que é importante. Aprenda a abrir mão de desejos, aprenda a abrir mão de coisas necessárias em um tempo necessário, para depois você poder celebrar, para depois você, quando chegar em um nível de estabilidade, você sim vai poder governar mais em paz, governar mais tranquilos. Quem era o patrão? Bruce Wayne ou Alfred? Bruce Wayne. O Batman, ele era o ricão, o poderoso. Bruce Wayne era o quê? O mordomo. Mas o Alfred era o mordomo, mas ele tinha liberdade para pegar o carro que ele queria. Ele tinha liberdade para gastar o dinheiro e investir como ele queria, porque ele era o mordomo e Bruce Wayne sabia a responsabilidade que o Alfred tinha. Sabe o que eu estou querendo te dizer? A Bíblia nos chama de mordomos, a Bíblia nos chama de oikonomia. A palavra significa mordomos. Se você entender que você é mordomo do Senhor, você vai saber o que é que você pode colocar a mão e não sabe, porque o Senhor confia, sabe da tua responsabilidade, sabe do teu coração justo. Então as portas se abrem, as coisas começam a andar, mas você entende que você não é dono de nada, mas você possui tudo. Gostaria de deixar para vocês alguns princípios para nós podermos passar para essa geração. E o primeiro princípio é a palavra. Precisamos deixar a palavra para essa geração. A palavra ela é fundamental. Como você tem gastado o seu tempo de leitura bíblica? Tanto tempo eu tenho falado isso para vocês. Quantos anos você tem escutado que ler a Bíblia é necessário, mas ainda ler a Bíblia é um encargo. Por que o encargo? Se eu vou pregar, se eu vou ministrar, eu leio. E Bíblia não é algo para poder apenas fornecer uma informação para você. Não. A Bíblia diz no capítulo 4, verso 12 de Hebreus, que a palavra de Deus é o quê? É viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. Lembre-se que você é uma carta viva. No livro de 2 Coríntios fala que nós somos uma carta viva, escrita pelo dedo de Deus. Você é a Bíblia que o ímpio lê todos os dias, porque o ímpio ele não vai parar para ler a Bíblia, mas ele vai ver as suas atitudes, ele vai falar, ele age assim porque na Bíblia está escrito assim.
Segundo princípio é a verdade através de documentos. Abra a sua Bíblia comigo em Jeremias. Jeremias 32. Tem alguém entendendo essa mensagem aqui, igreja? É uma medida dos céus para você, essa mensagem. É uma mensagem de destravamento. É uma mensagem de código, isso é geração. Nós precisamos habilitar essa geração. O que vai acontecer com a próxima geração? Parece que sim, que é sim um tipo de apostasia. E nós falamos, poxa, parece que a Bíblia realmente disse que o amor de muitos esfriaria. E nós assistimos aqui a pregação no domingo aqui, que diz que o amor que se esfriar não é esse amor. Se você quiser, depois você vai lá no YouTube e procura lá a mensagem de domingo. E às vezes a gente usa os argumentos, mas Deus disse que isso vai acontecer. E ainda é só o princípio. Não, não é normal. Você é o responsável por essa geração. Nós só temos essa geração para ganhar esta geração. Nós somos os discipuladores dessa próxima geração que está vindo aí. E o que é que está queimando nas suas veias? O que é que está saindo de dentro do seu corpo? O que é que está emanando de dentro de você? Aí dentro tem cura, aí dentro tem promessa, aí dentro tem milagre, aí dentro tem poder, aí dentro tem restauração, mas está tudo guardado, está tudo sucumbido pelo seu medo e pelas suas frustrações. Está tudo aí dentro, nós precisamos extrair. Nós precisamos tirar. Isso aqui vai lá mais para baixo, princípiozinho abaixo. Eu vou dar uma pincelada aí. Ei! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! Aleluias! Jeremias 32. A partir do verso 7. Precisamos gastar tempo aos pés de Jesus, igreja. Precisamos se encher, se saturar de Jesus. Das pessoas tocar em nós para apenas dar um recado, elas vão ser impactadas pela glória que nós carregamos. Um olhar seu vai comunicar tanta coisa. Um gesto seu vai abrir tantas portas. Vai ser tantas pessoas ligadas novamente, só por aquilo que você carrega dentro de você. Só porque você entendeu esse código. E ele está sendo destravado. A porta está aberta para você. A torrente do céu está sendo emanada dentro de você. E você está sendo esse conduíte espiritual. O seu lar é diferente de todos na sua rua. Pelo que você carrega, pelo que você entendeu e pelo que o Senhor destravou em você. Vamos sair das palavras e vamos liberar isso, uma vertente verdadeira. Nós somos essa fonte verdadeira. Nós somos isso porque a Bíblia diz que nós somos essas pessoas. A Bíblia diz no capítulo 8 de Romanos que a terra geme e sofre esperando a revelação dos filhos de Deus. Você é o filho de Deus, então você é a revelação que essa terra está precisando, que a geração que nós estamos vivendo está precisando, que a próxima geração está precisando. Vamos lá aqui, está gostoso. Não estou conseguindo nem entrar no texto aqui. Aleluia. Diz assim no verso, a partir do verso 7, capítulo 32 de Jeremias: Filho do seu tio Salum virá a seu encontro e proporá comprar, pois o meu campo está em Ananote, porquanto tens o direito de resgatar, e igualmente tua é a responsabilidade de comprá-lo. Então, de acordo com a palavra do Senhor, meu primo Hanamel, misericórdia, veio encontrar-se comigo no pátio da guarda e me declarou: compra o meu campo que está em Ananote, nas terras de Benjamim,
porque o direito de herança e resgate diante da lei é teu. Compra-o para ti, sem demora. Então compreendi que essa era a palavra do Senhor. Assim comprei do meu primo Hanamel a propriedade que ele possuía em Ananote. Passei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura de posse da terra e passei a prata na balança, diante de testemunhas por mim convidadas. Peguei as escrituras, a cópia selada com os termos e condições da compra, bem como a cópia não selada. Amém? Segundo princípio aí, verdades compradas com documento. Você vê aqui Jeremias. Jeremias, ele estava onde? No cativeiro. Estava preso. Ele tinha posse. Se ele tinha 17 moedas, quer dizer que ele tinha dinheiro. Porém, ele ainda estava no sistema de escravo. Mas para que comprar? Por que comprar? Porque a Bíblia diz que eles saíram de lá reinando. A Bíblia diz que eles saíram de lá reinando. Talvez você não está entendendo o que eu estou falando aqui para você nessa noite. Tem um documento do Senhor. A Bíblia faz questão de falar, lá no livro de Tessalonicenses, ou Colossenses, agora fugiu a memória. Quando Jesus ele venceu a morte, ele rasgou todo o escrito de dívida. Sabe por quê? Porque existe uma legalidade. Nós precisamos entender que tudo que nós fazemos aqui tem que ser documentado juridicamente e legalmente por Deus. Porque Deus ele não quebra leis, não, ele não quebra lei. Porque no dia que ele quebrar alguma lei jurídica, ele para de ser um governador moral, ele para de ser um agente moral. Jesus ele veio à terra e a Bíblia diz que ele cumpriu o quê? Todas as leis, ele foi inimputável, não tinha nada que podiam condená-lo, que podiam julgá-lo. Quando tentaram pegar ele nos impostos, porque pensaram que Jesus era um revolucionário. Pensaram que Jesus veio trazer uma revolução, veio trazer uma guerra econômica. Jesus não, peraí, Pedro, vai lá. Vai pescar um peixe. Que peixe é esse? Salomão ele diz para lançar o pão na água. Salomão ele plantou essa moeda muitos anos atrás, pelos ensinamentos que o pai dele entregou, que o pai dele deu para ele. Então quando Pedro foi lá buscar aquele peixe, quando Pedro foi lá buscar aquela moeda não brotou, aquela moeda, ela foi investida, houve um investimento lá no passado. Quando ele lançou e puxou o peixe, ele falou, está aqui a moeda, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Ele foi perfeito em todas as coisas. Perfeição em todas as coisas, em todas as áreas. Ei! A Bíblia diz aqui que Jeremias ele comprou com um preço justo. A Bíblia diz aqui que Jeremias ele comprou com um preço justo. Tem um preço justo a ser pago, tem um preço justo aí. Existe uma transferência de unção para a nossa geração, mas aonde está a tua unção? Aonde está o seu poder se você vive amedrontado? Hoje uma pessoa falou assim, pastor Diogo, liga, ora por mim aí agora que eu vou resolver um problemaço aqui. Sabe o que é a pessoa entender o que existe um campo espiritual e que as coisas são feitas primeiro dentro desse campo espiritual. Eu gosto demais quando alguém diz assim, pastor, ora por mim aí que agora eu vou fazer tal coisa. É a pessoa entender a autoridade que há no campo espiritual.
Eu sou de um tempo onde que quando dava uma dor de barriga, mãe, ora aqui por mim que eu não estou legal. Oh, eu estou com dor de cabeça, fulano, ora aqui por mim que eu não estou bem. Mas essa geração, ela ficou fria porque nós falhamos com a nossa fé. Capítulo 28 de Deuteronômio, a Bíblia diz: eu sou o Senhor que cura todas as enfermidades. Capítulo 33 de Isaías diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados, curados. O que nós estamos fazendo com as promessas do Senhor? Pedir e vos dará. Só que o que é que a gente faz? Vamos comprar remédio, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e orar. Cadê a sua fé? Não é pelo que você fez, é por causa do Senhor, é pela graça do Senhor, é pela graça do Senhor. Capítulo 13 de Hebreus fala para que você não seja excluso da graça, e de algum jeito, de alguma maneira, nós estamos querendo excluir a graça do Senhor com a incredulidade e com o medo de orar, porque nós queremos ver resultado a partir de nós. Tem poder e autoridade aí porque Deus constituiu isso em nós. Ele colocou isso em nós. Nós precisamos fazer essa transferência de autoridade. Faça algo logo. Precisa se tomar uma ação, tomar uma atitude. Jeremias, ele tomou atitude no momento que ele comprou aquela posse, porque ele tinha certeza que ele não terminaria a vida dele como escravo. Ele sabia que o Senhor tinha uma promessa do Senhor, dizendo que havia um tempo de cativeiro, mas logo depois haveria um tempo de honraria, haveria um tempo de glória. Você precisa entender que Deus tem liberado na sua vida promessas e promessas de tempos bons, mas você não acredita. Você prefere trabalhar do seu jeito. Você prefere trabalhar da sua maneira, com a força do seu braço. E depois você diz: não, foi o Senhor. Mentira, não foi o Senhor, foi você. O que Deus realmente está pedindo, você está rejeitando. Deus não quer receber glória do que não pertence a Ele. Isso é bajulação. Deus não quer bajulação, Ele quer adoração. E como é adoração? Adoração, ela é feita na verdade. Ela não é feita na mentira. Ela não é feita nas escuras. Ela não é feita na ilegalidade, não. Tem alguém entendendo aqui? Tem alguém entendendo aqui? Esse fogo está queimando só aqui em cima ou está queimando aí embaixo também? Está na hora de você tomar uma atitude. Você não precisa fazer algo novo, não. Você precisa apenas restabelecer os princípios. Não remova os marcos antigos. Provérbios fala. Não remova alguns princípios. E não veja a vida só com princípios, porque o sábio não vê a vida apenas como princípios, mas ele vê a vida como parábolas que nelas contém princípios. Você começa a enxergar a vida num todo, você começa a ver no todo. As pessoas carregam uma carta, você carrega uma carta. Se você tem o Espírito de Deus, você pode ler essas cartas e você pode ajudar essas pessoas que não estão entendendo o significado das cartas que elas são, porque ela ainda está com a visão obscurecida, ainda está com a visão embaçada. Mas se você está andando a segunda milha, se você está andando em um caminho de obediência, em um caminho guardado por Deus, você vai conseguir guiar uma geração. Moisés, ele não entendeu, foi criado longe dos pais indiretamente, mas Deus não estava preparando um escravo, Deus estava preparando Deus estava preparando um rei, porque escravo não libera escravo. Escravo não liberta escravo. Então você vai ter que ser criado como um filho de Faraó. Você vai ter que ser criado como um príncipe. Você vai ter que aprender a arte de lutar. Você vai ter que aprender outros idiomas. Você vai ter que aprender a liderar. Você vai ter que entender o tempo e o processo preciso. Ele retardou o processo a partir do momento que ele se tornou um homicida. A partir do momento que ele saiu do posicionamento de obediência. Mas ainda
o propósito foi cumprido. Você pode ter retardado o processo da sua vida, mas ainda o propósito precisa ser cumprido. Você retardou, você não eliminou, porque se você está vivo ainda há esperança. E se não há esperança, precisa haver, porque Cristo, Ele é contigo, Ele é força total, Ele é seu amigo. Não tenha Deus como seu inimigo, não nesse momento, não nesse tempo preciso. Ele nem está lá. Deus não está lá fora. Deus não está aqui dentro. Deus não está aqui em cima. Ele está dentro de você. Ele está dentro de você. Ele está dentro de mim. Você consegue entender o que você carrega aí dentro de você? O que a ciência não consegue entender, essa conexão que você carrega, essas células em movimento, essas plaquetas em movimento, esses glóbulos sanguíneos, essa respiração, esse oxigênio, essa energia que te faz levantar todas as manhãs. Eles não conseguem entender. Fazem máquina, faz robô, mas não conseguem fazer alguém que entende o que é o amor, consegue amar e consegue ser amado. Essa conexão espiritual que nós carregamos e temos uns com os outros aqui dentro desse ambiente, recebemos do céu e devolvemos para o céu. Oh, somos filhos de Deus. Seres intelectuais com capacidade de pensar e rejeitar o Criador, com capacidade de obedecer ou desobedecer, com capacidade de se posicionar ou dar um jeitinho. Ser tu homem, mas seja a minha imagem e semelhança. Se reconecte, se realinhe novamente, volte para dentro do reino. Deixa Ele fazer do jeito e da maneira dele. Você é uma carta viva, então transfira essa legalidade. Transfira essa legalidade para os seus filhos. Cheguei ali e falei: Deus, mas eu nem tenho filho ainda. Eu fico liberando essas mensagens. Aí Deus falou bem assim: olha no seu lado, olha quantos filhos espirituais. Que está sendo gerado no seu ventre aí. Que está sendo gerado no seu ventre aí. O filho de Judá, ele tinha um relacionamento, capítulo 38 de Gênesis. Ele tinha um relacionamento com aquela mulher, com ela. E toda vez que ele ia ejacular, ele jogava o sêmen fora. E a Bíblia diz que Deus matou ele, porque ele estava retardando a vinda do Messias que vinha da geração de Judá. Só que hoje nós vemos a geração na igreja, deitando com a igreja, deitando com a noiva, deitando com a prometida, deita, mas na hora de gerar filhos, na hora de gerar responsabilidade, joga o sêmen fora. Não é gerado nada através de você. Está na hora de dar uma resposta para Deus. Está na hora de ser gerado alguma coisa aí. Chega de só viver na superfície. Chega de esperar de fora. Está tudo aí dentro de você. Deixa ser gerado por Ele. Deixa ser gerado por Ele. Procure seu lugar no corpo. Se posicione dentro do corpo. Você não foi feito sem utilidade. Você tem uma utilidade. E quem diz que tua utilidade é tocar, quem diz que tua utilidade é pregar, quem diz que a sua utilidade é cantar, chega. Isso é estrelismo. Servir, você serve fazendo o que Deus te chamou para você fazer com perfeição. Alguns vai ser cantar, outros vai ser tocar, outros vai ser pregar, mas não é os resultados mais proeminentes, não são os resultados assim melhores. Talvez é em destaque para pessoas que enxergam como pessoas, mas Deus, Ele não olha como o homem vê. Deus não enxerga como o homem vê.
Ele olha o coração daquilo que você está fazendo. Ele olha como você está movendo as coisas, como você está fazendo as coisas. Seja do simples varrer do templo, seja do simples boa noite que você dá ali na entrada, seja do simples você vir cumprimentar um irmão aqui dentro. Como está a sua agenda evangelística esses dias? Como você tem pregado? Meu Deus, a hora voa. Terceiro princípio é a unção através do óleo. É uma maneira de nós transferirmos aquilo que o Senhor Ele nos chamou para nós passarmos para essa geração. Transferir essa glória de Deus, os poderes. Não, nós não podemos só transmitir versículos, só palavras, não. Precisamos transmitir os tempos de glórias. Precisamos transmitir o tempo de relacionamento, o tempo de transformação, o tempo de mudança, o tempo da glorificação. Sim. Quando nós falamos de unção com óleo, nós lembramos de Samuel ungindo a cabeça de Davi. Como era feito? Enchia-se um chifre com óleo e era derramado, não só na cabeça, mas em todo o corpo, até chegar ao chão. As pessoas olham só o óleo sendo derramado, mas não entendem um princípio muito importante, que é esvaziar o chifre, esvaziar o odre. Se você quer transmitir para a próxima geração, você tem que se esvaziar, você tem que liberar tudo, até que não reste mais nada dentro de você, sem reservas. Tem que se esvaziar, tem que emanar, tem que liberar tudo. Você quer aprender? Eu quero te ensinar. Porque algumas coisas é liberada só em seminários. Porque a maioria dos pastores tem medo de ensinar. E a pessoa crescer ao ponto de ir e fundar outro ministério. Os pastores têm medo de ensinar. Porque quando à medida que vocês aprendem, agora vocês vão poder cobrar deles. É por isso que eu libero sem medida. Quer aprender? Vem. Vem, é sem reserva. Quero que vocês alcancem lugares onde que eu não vou conseguir alcançar. Sem medida, sem reserva, vai, libera. Só vai, flui, libera tudo. Eu não volto para casa com nada. Pregação de domingo, igreja, que pastor que prega uma mensagem daquela? Tem que amar muito Jesus e amar muito vocês. Hoje os pastores querem só oba-oba. Querem só a gritaria, só aquilo ali, mas não ensina, não direciona. Quer que o show termine bem. O show terminando bem, você saindo alegre, parecendo que tem uma resposta, tá ótimo, você vai voltar. Se você vai voltar, você vai ser um membro. Eu te batizo e agora você se torna um contribuinte aqui da igreja e vamos lá. A empresa tá bombando. Só que vai chegar o dia da cobrança desses cafetões que está fazendo a noiva se prostituir. Vai chegar o dia da cobrança, vai chegar os dias que o noivo ele é exigente, o noivo ele é cuidadoso, o noivo ele é responsável. Como vai chegar esses dias? Por isso que eu gosto de chegar à noite e bater a minha cabeça no travesseiro, convicto que eu vou ter um relacionamento com o Senhor ainda de madrugada. Convicto que eu saí vazio, que não tinha nada que tinha falado, não houve uma mensagem enganosa, não. A cruz foi pregada, o poder foi derramado e a transformação está acontecendo. Sim. Às vezes não na velocidade que nós queremos. Se frustramos sim, muitas das vezes como homem.
Assim como eu frustro vocês, então vocês também me frustram, e nós somos um corpo. E igreja é isso, é ter esse atrito, é esse eu não gostei, mas se resolve, se alinha, puxa ali, puxa aqui, mas no final o Senhor ele é glorificado. No final o Senhor é glorificado e Satanás perde. Porque crianças não entram em sala de reuniões. No dia de reunião, recebe o filho, leva uma carta para os pais. E é você que tem que ir lá resolver o problema, porque sub-si entende que você é o responsável. Se você não tem entrado na sala de reunião de Deus, é porque Deus não tem visto responsabilidade na sua vida. E você ainda é tratado como uma criança diante dos olhos de Deus. E o lugar de reunião de Deus é um lugar de revelação. É um lugar onde que é liberado códigos, é um lugar onde que é virado chaves, é um lugar onde que nós se aproximamos, que nós nos reconhecemos quem é que nós somos e nós se submetemos ao que Ele tem para fazer com essa geração. E muitas das vezes você não vai entender quando Ele fala assim: Paulo, você vai ter que deixar seu título, cidadão romano, vai ter que deixar todos os seus diplomas, toda a sua carga teológica, e eu vou te levar para dentro de uma prisão. Porque hoje o pregador, o pastor, sabe o que é que ele prega? Deus vai te levar para lugares e nações. Deus vai te colocar nos maiores púlpitos em cima de trios. Ei, quando a Bíblia fala que Deus ele vai te levar para lugares que você não conhece, Ele está falando de intimidade. Ele está falando da revelação do poder dele. Ele está falando dias de glória. Ele está falando de manifestação da glória, manifestação do poder dele. Mas o mundo quer colocar tudo na mídia. O mundo quer glorificar o homem. Às vezes nós condenamos os nossos irmãos católicos porque eles adoram imagem de escultura, mas a igreja brasileira adora pastores, adora músicos. Destrava, cresce, está na hora de nós avançarmos, está na hora de nós se tratarmos como irmãos. A glória não é nossa, a glória é de Deus. Eu vi um trecho essa semana, ontem na verdade. Eu terminei de assistir a pregação de domingo, eu falei, vou arrancar essa pregação daí, porque está muito pesada. Quem não gosta de mim vai ter mais motivo ainda que está calibre 12. Na hora que eu terminei, entrou em seguida o Fernandinho falando um trecho. E o Espírito Santo fala na boca dele. Ele diz assim que não existe um evangelho para cantor do mundo, não existe um evangelho para jogador e um evangelho para criança. O evangelho é único, é o evangelho da cruz. Eu falei, epa. As pessoas elas querem modular. Tem um evangelho que alcança o safadão, tem um evangelho que alcança Simone e Simara, tem um evangelho que alcança o jogador tal. Não, deixa o evangelho se adaptar a eles, porque eles são estrelas e eles são representantes. Não! Elias, ele era conhecido como o terrorista de Israel. Ele atormentava, ele era conhecido como perturbador de Israel. Eu não consigo imaginar Elias fazendo parceria com os cantores de Baal para a música dele ter mais sucesso e alcançar mais pessoas. Era tempo de guerra, ele era representante de Jesus. Ele manifestava, era o poder da glória de Deus. O crucial é o que ele carregava dentro dele, não era o que ele emanava, não era a tonalidade da voz, não eram as palavras de efeito que ele falava, não! Era o Espírito que era emanado de dentro dele, o Espírito de Deus. Com a evolução, estou resumindo do resumo para a gente encerrar. Com a evolução industrial, os homens que cresceram eram os homens que guardavam o segredo que como é que eles conseguiram chegar ali. Ele guardava todos os segredos para ele. E com essa medida que só eles tinham segredo, eles cresceram, mas até um ponto, até chegarem a um ponto que travaram.
Tem pessoas guardando coisas importantes para a geração dela, para a próxima geração. Mas no tempo que nós estamos vivendo hoje, as indústrias, as empresas que estão crescendo são as que estão expondo os segredos dela. Antigamente, cozinha de restaurante ninguém via. Hoje você chega em algumas lanchonetes, alguns lugares, está lá tudo no vidro para você ter segurança do que você está comendo, como está sendo preparado. Você precisa derramar todo o azeite. Você precisa derramar todo o azeite, porque quanto mais te perseguem, quanto mais te apertam. A Bíblia diz que nós somos oliveira verde. Ou seja, quanto mais forem apertando, mais vão extraindo de nós esse azeite. Mais nós vamos ungindo a próxima geração. Mais eles vão aprendendo com aquilo que o Senhor Ele tem derramado no nosso coração, para que nós possamos derramar em outros corações. E o último princípio que eu gostaria de deixar aqui. É colocar a semente dentro. Como assim colocar a semente dentro? Quando o sêmen se encontra com o óvulo, há uma conexão naquele momento que acontece. O sêmen ele se destrói. Ele se destrói em uma proporção tão grande que ele vira pequenas partículas que se encaixam nas paredes do óvulo, se tornando apenas um. E ali é uma junção a um poder, e dali nasce uma criança, dali nasce uma pessoa. Quem foi que se destruiu por nós? Quem que foi pisado? Quem que foi destruído? Quem que morreu na cruz? Foi Jesus. Ele está aqui dentro de nós. Apenas um. Somos apenas um. Somos apenas um. Antigamente não, a Bíblia fala que a nuvem se movia, aquele povo ia. Por quê? Por quê? Porque Deus, ele mostrava para onde é que a geração estava indo. Tínhamos que buscar Deus em alguns lugares. Aquele povo tinha que buscar Deus em alguns lugares aonde? Dentro da tenda. A Bíblia diz que o poder de Deus se manifestava, a nuvem baixava, e ali eles se prostravam porque sabiam que Deus estava se fazendo presente naquele ambiente. Hoje, Jesus, Deus está aqui dentro de nós. Nós recebemos revelações que nem Salomão recebeu. E aonde que é que nós estamos caminhando? Onde é que nós estamos chegando? Bestializados com as regras de Satanás. Incapazes, medrosos. Pobre, cego e nu. Quando na verdade hoje nós temos tudo que é necessário para que a manifestação de Deus seja real. Ô igreja, se você entender, começa aqui com Gabi, vai passando Jamila e Thalita, se vai aqui Raquel, Isa, Gabriel, Naldinho, Gleice, Celso, e se vocês entenderem, se 5 pessoas entender de verdade aqui dentro dessa igreja, 5 pessoas entender de verdade aqui dentro dessa igreja, alumínio fica tão pequeno para a manifestação do poder de Deus. São Paulo fica tão pequeno, basta 5 pessoas com o evangelho genuíno, com um poder genuíno. Eu não estou falando apenas em um culto, eu estou falando de você ser essa carta viva todos os dias, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quando você achou que você se entregou e desdobrou o suficiente, você vai ver que falta muito ainda, porque quanto mais perto de Deus nós chegamos, mais sujo se sentimos. O problema é que nós andamos uma milha
e olhamos para o lado, e a comparação não é Jesus, o modelo não é Jesus, o modelo é o irmão Juris Crede. Se eu estou melhor que o irmão Juris Crede, então quer dizer que eu estou sendo aprovado por Deus. Não, o padrão não é homens, o padrão é Deus, o modelo é Jesus, o padrão é Jesus, o modelo é Jesus, o padrão é Jesus. Seja santo como meu Pai Celeste é. Mateus 5. Ele coloca um padrão, é Jesus. E que padrão difícil. Em tempos difíceis ele conseguiu vencer. E o princípio mais importante aqui, primeiro foi palavra, segundo foi a verdade através do documento, terceiro foi através da unção do óleo, o quarto foi, quem lembra? Quem lembra? Como? Através da semente. Mas o mais importante aqui, é o primeiro princípio, através da palavra. Através da palavra. Seus filhos, nós temos pregado tanto contra a maldição geracional. Foi quebrado maldições aqui na sua vida. Então entenda, os seus filhos não precisará guerrear a batalha dos avós deles, dos seus pais, não precisará. Foi quebrado. Foi quebrado. Agora você precisa embutir os princípios fundamentais para ele. Às vezes você fala bem assim, mas os meus filhos estão grandes, agora eu não posso fazer nada. Esses dias uma irmã falou assim, pastor, mas o meu filho já está grande, minha filha já está grande, eu não posso fazer nada, quando é criança eu sou responsável. Não, você pode sim. O seu filho tem o seu DNA. O seu filho carrega o DNA, aonde ele estiver agora, você pode fazer essa transferência. Como? Você quer encher o seu filho com o Espírito de Deus? Então se encha, ao ponto de transmitir, transferir para ele. Se prostre no altar do Senhor. Você está aqui vindo receber a resposta. O Espírito de Deus está indo lá visitar ele. Quantas vezes eu estava no domingo, tinha muita festa chamada Biefest, que geralmente ele começava no domingo à tarde. Eu estava lá alcoolizado, algumas vezes drogado, e do nada dava uns relances. Eu via a minha mãe dentro da igreja, como se estivesse transferindo aquilo que ela estava buscando lá na igreja. Me dava aquela crise de lucidez na hora. O poder da transferência de alguém que acredita e alguém que sabe o que está fazendo e o que está movimentando dentro do reino. Para de entregar os seus filhos, já que são adultos, na mão de Satanás, como se nada pudesse fazer, como se nada pudesse ser feito. Para de usar a frase, o que eu podia fazer, eu já fiz. Não, você não fez ainda. Busca mais, se prepara mais, se enche mais, dê mais resposta. Seja autoridade, seja o poder emanado através de Jesus. Encha seu coração de esperança aí. Nos últimos dias, o coração dos pais se converterá aos corações dos filhos. Filhos, não desista, continue buscando, continue queimando, continue indo, continue vindo, continue dando resposta, continue dando resposta, continue dando resposta, continue dando resposta, porque tem uma promessa: eu e a minha casa servirá ao Senhor. E não é apenas vir na igreja no domingo com a Bíblia embaixo do braço e saber louvores. Não, eles vão mudar em uma proporção tão grande que não resistirá mais nada deles. Um dia irão procurar o seu filho, um dia irão procurar você, e não vai sobrar mais nada. Apenas um Jesus ressurreto aí dentro de você. Apenas um Jesus ressurreto dentro deles. Seu filho nasceu, você consagrou ao Senhor. Você orou, você tem orado. Ei, não desista, não desista. Não, mas antes ele era assim e agora ele está melhor. Melhor não é suficiente, tem que ser transformado por completo.
O padrão não é o antes. O padrão não é alguém que está dando certo hoje. O padrão é Jesus. O padrão é Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Será que dá tempo ainda? Vocês querem que eu conclua aqui ou que eu libere só mais essa porção? Vocês que sabem. O glória a Deus vai me convencer. Vamos terminar. Se coloque de pé. Aleluias. Vamos orar, igreja. Não desista. Não desista dessa geração. Não desista da próxima geração.